Nasce no dia 30 de dezembro de 1903, José Cândido Portinari, na fazenda Santa Rosa, em Brodowski, estado de São Paulo, segundo dos 12 filhos de Dominga Torquato e Batista Portinari, ambos italianos da região de Vêneto. Tem uma história que não está documentada, né, que veio assim da família e dos colegas de tempo de criança dele, que o professor, no grupo escolar, pediu que eles desenhassem alguma coisa. E ele desenhou um leão, e parece que o leão saiu tão bom que depois todo mundo, quando queria algum desenho, pedia para ele, né? Então acho que foi aí que a coisa começou. Realmente ele devia ter uns 9 anos, talvez até menos. Porque eu não sei se vocês sabem que ele só teve a oportunidade de estudar até o 3º ano primário. Ele nunca foi além do 3º ano, né? Era um menino pobre, de uma família de imigrantes italianos, tinha 11 irmãos, né? Quando ele tinha 15 anos, ele veio para o Rio de Janeiro e se matriculou na Escola de Belas Artes. E foi aí realmente que começou a carreira dele. Em 1928, conquista o prêmio de viagem ao estrangeiro da Exposição Geral de Belas Artes. No ano seguinte, o artista embarca para Paris. Na Europa, casa-se com Maria Martinelli e na França pinta apenas 3 telas, além de aprender novas técnicas e regras acadêmicas. Retorna ao Brasil em 1930 para retratar em suas telas o povo brasileiro. Superando aos poucos sua formação acadêmica, dedica-se ao trabalho de forma intensa, com uma personalidade moderna e experimentalista. Mas a falta de dinheiro impede a aquisição de novas telas, fazendo Portinari pintar nos próprios lençóis. Uma vida muito dura no princípio, né? Nós depois mudamos para Teotônio Regadas, num apartamento, e ali o Portinari começou a trabalhar muito, mas dinheiro mesmo não havia, né? Então ele fazia retratos ou quadros que vendia por um pouquinho mais do que pelo material, né? Como temas, escolhe a realidade da sua infância, onde prevalecia a aldeia, as brincadeiras de menino e principalmente as plantações de café. Eu acho que você tem aí um pintor que guardou na alma, né, na medula, na retina, né, as imagens e as sensações e os sentimentos da infância ao longo de toda a vida dele, né? O Portinari é considerado um dos maiores pintores brasileiros, né? Até pela época dele, a época que ele começou, né? Ele era um pintor acadêmico, fez escola de belas artes e manteve essa ideia acadêmica em todos os seus trabalhos, embora ele tenha passado por várias correntes, né, vários momentos, né, sofrido influência de alguns pintores, principalmente quando ele vai para a Europa e conhece Picasso, né? Ele percebe, e as ideias do modernismo ficaram muito presentes também na obra dele, principalmente nessa relação figura e fundo, né, que o Picasso, que o Portinari sempre fazia. E a importância dele está justamente no fato de que ele trouxe para o Brasil, né, o reconhecimento da arte e da cultura nacional, né? Em 1935, Portinari é contratado para lecionar pintura mural e de cavaletes, na recém-fundada Universidade do Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Neste mesmo ano, recebe sua segunda menção honrosa, ao expor em Nova York a tela Café, na Exposição Internacional de Arte Moderna, consolidando, no final da década de 30, sua projeção nos Estados Unidos. Portinari costumava dizer:
Estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentido social. Essa afirmação e os painéis executados para o monumento rodoviário na Via Presidente Dutra, bem como os afrescos que estão no edifício do Ministério de Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, representam um marco na evolução da arte de Portinari, afirmando assim a opção pela temática social. A convite do arquiteto Oscar Niemeyer, inicia as obras de decoração do conjunto arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte, destacando o mural São Francisco e a Via Sacra, além dos diversos painéis de azulejo da Igreja de São Francisco de Assis. O nazifascismo e os horrores da guerra reforçam o caráter social e trágico de sua obra, levando-o à produção das séries Retirantes e Meninos de Brodowski, assim como a militância política, chegando a filiar-se ao Partido Comunista Brasileiro, sendo candidato a deputado em 1945 e a senador em 1947. Portinari tem uma passagem muito interessante, porque ele vai se filiar ao Partido Comunista, né, brasileiro, que segue a orientação do Partido Comunista Russo na época. E a determinação do partido era que se trabalhasse o realismo russo, né, que ficou conhecido como realismo russo, onde a gente encontra no México Siqueiros, os muralistas, né, Diego Rivera, e aqui no Brasil Portinari vai passar a ter uma temática social por determinação do próprio partido. O artista, ele em si é um ser político, mas não necessariamente um ser partidário. O final da década de 40 marca em sua pintura o início da exploração dos temas históricos através da afirmação do muralismo. A pedido do governo brasileiro, em 1952, Portinari inicia os estudos para os murais de Guerra e Paz, que serão colocados na nova sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Concluídos em 1956, os painéis, medindo cada um cerca de 14 por 10 metros, são os maiores pintados pelo artista. Ele é um pintor que não tem um tema, eu diria, preferido. Você encontra na obra de Portinari desde, vamos dizer assim, o lado poético, o lado leve, até aquilo que se torna quase que insuportável de ver. E o Portinari, aqui no Brasil, ele é o representante, o grande representante do muralismo. Ele vai buscar justamente o homem, a natureza, os temas que traduzem, né, ou que traduziriam a nossa brasilidade, a nossa cultura. No ano de 1954, sente os primeiros sintomas da intoxicação pelas tintas. Apesar de tudo, Portinari continua a pintar. Nem a crítica, nem as ordens médicas o fazem parar. Em 1961, faz um retrato de sua neta Denise. Ele foi um dos pintores que mais lutou pelo modernismo no Brasil, né? Que é essa luta dele pela forma, não é? Pela pintura mesmo. E a outra vertente que eu diria é que você não tem aí um pintor só para fruição estética, para especulação intelectual. Você tem um pintor que lutou a vida toda por valores sociais, por valores humanos, né? O assistente dele, que é pintor também, o Enrico Bianco, dizia: Portinari é um homem de enxada na mão, o pincel é uma arma. Só que era uma arma para a paz, não era uma arma para a guerra. Quer dizer, ele foi um pintor que lutou para promover, para suscitar em cada pessoa o sentimento da dignidade humana, do respeito à vida, da fraternidade, do espírito comunitário, da não violência.
Em fevereiro de 1962, um novo envenenamento provocado pelas tintas leva o pintor à morte. Não foi a pintura que o matou, apenas deu sua vida à pintura.